Bom dia, meus irmãos. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está acompanhando isso aqui, mas nós estamos criando algumas séries de conteúdos para poder abençoar e edificar a sua vida. E nós gostaríamos de falar hoje, na presença aqui do pastor Altair, sobre um tema que ele é vital para a nossa caminhada, que é a leitura da palavra, que é o conhecimento da Escritura. Nós, no ano passado, como alguns sabem, fizemos a leitura com os jovens e com a igreja do Novo Testamento e de Salmos. E nesse ano a gente gostaria de iniciar a leitura completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas talvez alguns se perguntem, por que eu deveria ler a Bíblia toda? Será que o pastor apenas não pode ler e compartilhar com a gente nos domingos? E por isso que a gente queria conversar um pouquinho hoje sobre qual a importância da Bíblia na vida diária do cristão. E eu queria agradecer ao pastor Altair por estar aqui com a gente. Pastor, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com o senhor. É um prazer. E eu queria começar perguntando para o senhor por que a gente deveria, o cristão comum, deveria se preocupar com a leitura da palavra de Deus. Então, será que as pessoas gostam de conversar com o pai deles? Com a mãe deles? Às vezes a gente viaja muito longe para falar para rever a mãe, rever o pai. A Bíblia nos revela o Pai eterno e celestial. Então, quem conhece a Bíblia, conhece o Pai. É vital conhecer o Pai. É muito importante. Conhece o Filho e conhece o Espírito Santo. Então, quem conhece a Bíblia, conhece Deus. Conhecer Bíblia é conhecer Deus. E conhecendo Deus, você vai ter uma experiência com Ele, que é mais do que conhecer. Agora você vai conhecer e vai conviver. E através da Bíblia que você toma conhecimento do projeto de Deus, do pensamento de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia não é um livro aleatório. O livro de Gênesis não está lá no começo por acaso. Nem a história do Êxodo está ali por acaso. Toda a Bíblia revela a presença e a necessidade que nós temos do nosso Deus. Por isso que a Bíblia é muito importante. Sim. Quando a gente olha para a Bíblia, são 66 livros, né? Será que isso não pode deixar a gente um pouco... O primeiro leitor, assim, aquela pessoa que nunca leu a Bíblia por completo, não pode deixar ela assustada pensando, poxa, são tantos livros diferentes, será que eles conversam entre si? Qual que é a relação deles um com o outro? Ficam muito assustados. Com certeza ficam. Mas não precisa ficar temeroso, porque a Bíblia ela se interpreta. A Bíblia é a intérprete da própria Bíblia. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus estava falando da Bíblia. Está lá no Evangelho de João. Entende? Se vocês creem em mim, como diz a Escritura, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Então, a Bíblia, ela se completa e ela se responde. Ela é a intérprete de si mesma. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui bem interessante. Gênesis 24. Só para colocar. Gênesis 24. O que é que Gênesis 24 tem a ver com Jesus? Jesus está lá em Gênesis 24 o tempo inteiro. Não parece, mas está. Porque a Bíblia é um livro cheio de figuras e símbolos. Se você olhar para Gênesis 24, você vai ver que Abraão é a figura de Deus, o Deus Pai. Isaac é a figura do Filho. O Eleazar, a figura do Espírito Santo. E a Rebeca, a figura da igreja. A igreja nem existia como, não tinha forma como tem hoje, mas já está lá em Gênesis 24. E aí nós temos a igreja do Velho Testamento, que é Israel. E aqueles que quisessem conhecer Deus, viriam para Israel, se tornariam adeptos, se tornariam judeus, não no sangue, mas na prática espiritual. Eles se tornariam prosélitos, como se usa na Escritura. Então, eles tinham o livro. E esse livro só ficou completo
na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nascido sob a lei, debaixo do Velho Testamento. E aí começa o Novo Testamento. Então, está tudo bem planejado. A Bíblia, ela se completa. Interligada, né? Tudo ligado. Tudo ligado. E aí nasce a igreja do Novo Testamento, que Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28 em diante. Sim. Então, quando você começa a ler a Bíblia, parece que é um emaranhado. Mas quando você começa a entender a Bíblia, ela é tremenda, é maravilhosa. Então, é muito importante conhecer a Bíblia e ler a Bíblia todo dia. E não é leitura que tem que fazer, é meditação. É mais do que leitura. Qual a diferença entre leitura e meditação? Ok. Quando eu leio para tomar conhecimento. Então, eu li, tomei conhecimento. Eu conheci o texto, eu entendi. Quando eu medito, eu vejo o que está por trás do conhecimento. E por trás do conhecimento está a sabedoria. Então, quando eu leio, eu adquiro conhecimento. Quando eu medito, eu adquiro sabedoria. Interessante. E o senhor talvez pensa também que tem aquele Salmo 119:11, que ele é belíssimo, né? 119:11. O Salmo 119, o maior salmo aí da palavra de Deus. E ele fala sobre essa questão de guardar a palavra no coração para que nós não pequemos contra Deus, né? Esse guardar a palavra seria o meditar na palavra? Então, você só guarda aquilo que você acha útil. Aí você lê a palavra e aí você começa a guardar a palavra no coração. Porque você entendeu que é útil. Então, conhecer não é suficiente para vencer o pecado? Não. Somente? Não, guardar a palavra, porque ela, dentro de você, ela vai fazer o efeito contra o pecado. Ela é o antídoto. Um certo, eu não lembro quem é agora, um certo erudito da Bíblia, disse: este livro te aproxima de Deus, ou o pecado te afasta desse livro, né? Você já viu isso? É mais ou menos isso. Eu já ouvi. Esse livro aqui, leia esse livro, porque ele vai te aproximar de Deus. Abandone esse livro e você vai começar a esfriar e perder a fé. A Bíblia é alimento. O conhecimento da palavra é alimento. A sabedoria da palavra é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem é ele? O Verbo. O que é verbo? É palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. Quando você mergulha nesse caminho, você aprende muita coisa. Eu não consigo viver sem a Bíblia. Porque a Bíblia é como o ar que eu respiro. Se o senhor pudesse olhar para a sua própria história e ver como a Bíblia te transformou ao longo dos anos, o que o senhor poderia dizer assim que mais te marcou nessa trajetória? Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus, você fica liberto. Sim. Agora, quando você conhece a Bíblia, você aprende como se manter liberto. Sair do Egito e tirar o Egito do coração também, né? Percebe aí que você já está entrando no esquema? Sim. O Êxodo. O que é o Êxodo? O Êxodo é um livro tremendo. Percebe que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles? E como é que o Egito foi saindo deles? À medida que eles foram conhecendo Deus e a sua palavra. Pastor, mas a Bíblia não existia naquela época. Mas era a revelação nua e crua no deserto. Eu posso te citar um exemplo simples e claro. Nem vou dizer onde está, porque agora de cabeça eu não lembro. Depois que Moisés subiu na montanha e trouxe a tábua dos mandamentos, e o povo na orgia estava em pecado, Moisés quebrou a tábua. Subiu, voltou e trouxe as novas tábuas da lei. A partir daí, a Bíblia diz, Moisés saía diante da tenda da congregação e ia para o lugar, para o tabernáculo, lugar onde ele saía do meio do povo e ia para o tabernáculo, para a tenda da congregação. Mas Josué, o jovem Josué, não se apartava mais da tenda da congregação.
Então, esta coisa de estar ligado nas Escrituras, você vai entendendo o que cada coisa significa. O que cada coisa significa. O Josué não saía mais da presença de Deus. O Moisés já estava acostumado com a presença de Deus. O Moisés já conhecia Deus face a face. Aí Deus começa a preparar o Josué. Deus começou a preparar o Moisés quando chegou em Midian. E Deus começa a preparar Josué a partir do Sinai. E durante 40 anos, 39 anos, ele caminhou com Moisés depois do Sinai, que eles ficaram no Sinai 11 meses. E então, durante o resto do período, o Josué estava se preparando, sem saber. Moisés sabia, Josué não, que ele ia substituir Moisés. Então, esse negócio de caminhar com a Bíblia, entender a Bíblia e aprender a palavra e meditar na palavra para não ter só conhecimento, mas ter também sabedoria. Porque quem tem só conhecimento, tem conhecimento. Quem tem o resultado da meditação tem a vida da Bíblia no nosso coração. Porque esse livro não é morto, não, isso é um livro vivo. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Essa sabedoria bíblica não é como a sabedoria dos gregos, né? Não. É algo que vem encarnacional, né? É algo que vem de dentro. Prático, né? Que vem de dentro. Como fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você interna a Bíblia. Como é que fala essa palavra? Internaliza, né? Você internaliza a Bíblia. Você entende? Sim. A Bíblia se torna a sua vida, porque ela tem vida. E agora você externaliza essa vida que tem dentro de você, como fonte de água viva. É tremendo. Que bênção. Esse ano completo 52 anos que eu conheço a palavra de Deus. Não tem nada mais importante para mim do que a palavra de Deus. Não tem um livro mais marcante do que esse? Não tem. Não tem. Ela é alimento todo dia. Qualquer livro você lê uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, e você já não vai mais ler aquele livro. Mas a Bíblia você lê todo dia. E você continua lendo o mesmo texto todo dia. E não tem problema. O cego de Jericó, você pode encontrar com ele uma vez por semana na Bíblia e não vai te fazer mal. Você não vai enjoar, não vai cansar, porque cada vez que você encontrar com o cego de Jericó, tem uma lição nova para você. E dizem que é assim como a alimentação, né? Talvez eu não lembro o que eu jantei quarta passada, mas é o que está me mantendo de pé hoje, né? E é como alimentação mesmo, sabe por quê? Porque se na quarta passada você comeu, vamos ser bem simples, um ovo frito, talvez na próxima quarta você precisa dele de novo por causa das proteínas que ele te trouxe. E você gastou, e você... o conhecimento da palavra, a meditação na palavra é assim também. Vai te alimentar de novo. É como o maná do deserto, né? Eu já fui para Israel 22 vezes. E eu vou te falar de uma coisa quase insignificante. O tanque de Siloé. Que os grupos nem vão lá quase. Eu fui umas 4, 5 vezes. Mas toda vez que eu chego no tanque de Siloé, Deus me dá uma nova lição. Em Guede, o lugar onde Davi cortou o manto de Saul, toda vez que eu chego lá, eu tenho uma nova lição. No mesmo texto, no mesmo lugar, mas eu tenho uma nova visão. Um novo conhecimento, porque a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. Amém. Eu gosto muito daquela frase que diz que a Bíblia talvez seja o único livro que você pode ler na presença do autor, né? Então, se a gente não tem muita clareza, às vezes, daquilo que está escrito, nós podemos pedir ao Espírito Santo, né? E Jesus prometeu que Ele nos ensinaria todas as coisas, né? Eu nunca tinha ouvido isso. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor, né? Que você pode ler na presença e pode ler sem a presença. Sim. Só tem um detalhe, se você ler sem a presença, você não vai entender. Porque precisa de revelação. Sim,
Coisa do Entende? Espírito abrindo nosso entendimento, né? Agora, aí ficou uma coisa no ar. Você precisa de revelação para ler a Bíblia. E não pode ser que duas pessoas tenham revelações diferentes no mesmo texto? Pode. Então vão ter entendimentos diferentes e confusão. Não vai ter. Sabe por quê? Porque a Bíblia, eu já disse e vou repetir, ela é intérprete de si mesmo. Eu costumo dizer que quando você pega a Bíblia, é como pegar uma corrente no primeiro elo. Você pega um monte de corrente, tem aqui 10 quilos de corrente no chão. Você pega no primeiro elo, você puxa, viram todos. Quando você terminar, estarão todos os elos juntos onde você puser, porque um está agarrado no outro. A Bíblia é assim também. Quando você começar a entender um texto que não bate com o outro, você está cometendo algum erro, porque a Bíblia não se confunde, a Bíblia se completa. Fantástico. Pastor, obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente, aquecer o nosso coração a respeito da leitura da palavra. E você que está em casa, não deixa de continuar nos acompanhando, compartilhando, curtindo os nossos conteúdos e fica por dentro da leitura bíblica que nós estaremos fazendo esse ano. Todos os meses nós estaremos como igreja juntos, passando por toda a Escritura, porque ela é fonte de vida para nós. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe. Fechou.